Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nessa manhã de domingo, dia 29 de março de 2020, nos reunimos para juntos exaltarmos o Senhor Jesus Cristo, depois de já termos recebido o ensino da palavra com tudo aquilo que foi transmitido antes desta celebração. Agora estamos nós aqui, os ministros da sede da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, convidando você para também convidar outros a cultuarem o Senhor. Nós iniciaremos o culto em oração com o nosso seminarista Igor Soares. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, ó Deus, que o Senhor nos permite acordar, ó Pai. Louvado seja o teu nome por todo o sustento que o Senhor tem nos dado. Exaltado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas, com as nossas famílias. Muito obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti algumas petições, ó Deus. Queremos colocar a nossa cidade diante de Ti, ó Pai. Pedir que o Senhor tome conta da nossa cidade, Pai. Tome conta, ó Deus, das pessoas que estão infectadas na nossa cidade, aquelas que estão, ó Deus, com suspeita, ó Deus, não só na nossa cidade, mas também como nos países, ó Deus, que estão enfrentando essa pandemia, e pedimos ao Senhor, ó Deus, que tome conta dessas pessoas e que cuide de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, nós temos pedido e orado constantemente, ó Deus, clamado ao Senhor constantemente pelos profissionais da saúde, ó Deus, pessoas que estão na linha de frente, ó Deus, no combate, ó Pai, ou no tratamento dessa doença, desse vírus, ó Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor tome conta deles, ó Pai, cuide da saúde deles, ó Pai, em nome de Jesus. Confiamos no Teu poder e confiamos na Tua misericórdia, ó Deus. Cuide dos profissionais da saúde, Senhor, é a nossa oração. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor tome conta de todos, ó Pai, que estão trabalhando, ó Deus, para encontrar uma vacina, encontrar, ó Deus, uma cura para esse vírus, ó Deus. Dê sabedoria a essas pessoas. Pedimos ao Senhor que abençoe a vida dessas pessoas. E nesse momento, ó Pai, nessa manhã, rogamos ao Senhor que todos os atos desse culto sejam para a glória do Seu nome. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua santa palavra que será exposta. Nós te agradecemos por esse privilégio de falarmos contigo, Deus, e de em culto estarmos reunidos para te glorificar. Nós te adoramos e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Nós continuaremos em culto lendo a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 10. Abra sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 10, e acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que será seguida também de um momento de adoração por meio da música. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer.
a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Convido você a acompanhar-me na leitura da palavra do Senhor, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 12. Quero compartilhar com você aquilo que tenho aprendido com esse texto e que me faz recordar o privilégio de ser a Igreja de Cristo Jesus, a Assembleia de Cristo, o povo pertencente ao Senhor, reunido em torno dele e da sua palavra aqui nesse mundo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 12. Diz-nos assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Neste texto da palavra do Senhor, alguns títulos do Israel antigo são utilizados para se falar da igreja, demonstrando que, assim como o Senhor estabeleceu um pacto com Israel, o Senhor também pactuou
com a sua igreja, o seu povo, na pessoa de Jesus Cristo, que morreu para que a igreja viesse a existir. Aqui nós encontramos no versículo 10, ao falar de povo e nos chamar de povo de Deus, uma palavra muito interessante na língua grega, que é laos. Povo aqui está no sentido de nação, o sentido é nacional. Nós somos, portanto, uma nação que tem uma identidade. E nós todos estamos unidos em torno do principal elemento que nos dá identidade, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós somos povo laos de Deus, um povo que pertence ao Senhor e que está identificado com Ele. Aqui nesse texto, então, ao definir a igreja como povo de Deus, fala-se também sobre a missão da igreja nesse mundo. O que esse povo faz? Esses que foram chamados à salvação foram chamados também ao serviço. E isso para todos que fazem parte da igreja, judeus e gentios. Nesses dias em que lidamos com o lamento de muitos cristãos pela ausência das reuniões públicas da igreja, numa tentativa que tem sido aplicada em todo o mundo de diminuir a curva de ascendência no número de infectados pelo coronavírus, ficamos então impedidos de desfrutar da comunhão intensa, dos relacionamentos, da coinonia, de estarmos presentes em atos de proclamação do Evangelho, do testemunho do nome do Senhor. É importante lembrar quem nós somos, lembrar que nós não somos a edificação que utilizamos para nos reunir, lembrar que nós não somos um número no cadastro nacional de pessoas jurídicas, lembrar que nós não somos um endereço. No caso da Primeira Igreja Batista em Divinópolis, nós não somos o número 454 da Rua Pernambuco. Nós somos o povo de Deus que utiliza-se desses recursos ou dessas estruturas para cumprir o seu chamado. O texto bíblico, portanto, nos fala de quem nós somos, daquilo que Deus espera de nós enquanto povo seu neste mundo. O que nós, os crentes em Cristo, devemos ser e como devemos viver. O que a Primeira Igreja Batista em Divinópolis deve priorizar, inclusive nessa época de distanciamento da nossa presença física. Lembra-me uma declaração de William Shakespeare, quando fico a meditar nas igrejas que estão desesperadas, acreditando que elas estão com suas atividades interrompidas. Shakespeare disse que depois de algum tempo você aprende que não importa onde já chegou, mas para onde está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. A palavra de Deus, portanto, nos diz para onde estamos indo. Nós, Igreja do Senhor em toda a terra, não estamos perdidos. A Primeira Igreja Batista em Divinópolis não está com as suas atividades encerradas, porque por meio de Cristo Jesus, nós temos tido comunhão com Deus, temos testemunhado do Evangelho àqueles que estão conosco em casa e àqueles que nos acompanham de suas casas, naquilo que transmitimos pela internet. Nós continuamos nos relacionando, ainda que não tendo toque físico, nós continuamos pensando a igreja e planejando aquilo que é o nosso futuro, o cumprimento da nossa missão. Portanto, nós estamos diante da palavra de Deus, deixemos, portanto, que ela nos diga quem nós somos, diferentemente dos descrentes mencionados em especial nos versículos 6, 7 e 8, como aqueles que são desobedientes, que não se amoldam ao ensino da palavra de Deus. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus. O que nos difere do povo descrente, nós somos essa geração que Deus escolheu, que Deus elegeu para receber as bênçãos da graça e compartilhá-las ao mundo inteiro.
segundo a sua presciência. Deus nos viu como igreja. Nós somos, portanto, esse povo a quem Deus escolheu, esse povo que, mediante a fé em Jesus, representa o Senhor e proclama a sua mensagem. Isso não é pouco. Nós somos esse sacerdócio real, porque nós somos sacerdotes do Rei Jesus. Cada crente pode ter um vivo relacionamento com Deus e em nome dele falar, porque é um sacerdote do Rei dos Reis. É aquele crente que apresenta assim oferta agradável a Deus. Veja aí o versículo 5, quando a palavra do Senhor diz que nós fomos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Essa doutrina é revolucionária. A bíblica doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Você, crente em Jesus, não necessita participar de ritos, sacramentos, submeter-se à presença física de um sacerdote, porque você é o sacerdote. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, habitando você, te permite oferecer sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus, a oferta da sua própria vida a Deus. Você é também a nação santa. É esse povo que tem uma identidade, uma cultura influenciadas por Deus, que não se confunde com outra nação. Que alegria saber que nós temos o privilégio de ser essa nação que é identificada com Deus Santo. Quem não deseja ser santo como ele é santo, não é parte dessa nação. Aqui está uma declaração bíblica que também nos define, que me empolga. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um pacto de serviço e de fidelidade a Ele. Nós não nos submetemos a outro senhor. E quando ouvimos autoridades deste mundo, as ouvimos se elas estiverem em concordância com o Senhor. Como dizem os apóstolos, mais importa obedecer a Deus do que a homens. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, nos diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Espírito de Deus habita vocês. Glorifiquem com o corpo de vocês. Nós somos tudo isso para que possamos proclamar a excelência daquele que teve misericórdia de nós. Devemos anunciar por meio da pregação pública, da pregação individual, com um testemunho de vida. Expor o caráter de Deus e a sua vontade para esse mundo. O Senhor não nos fez tudo isso que nós somos e que já vimos pela palavra sem propósito. Deus não é inconsequente. O nosso Deus é sábio. É um Deus reto. Ele nos fez geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo que é exclusivamente dele, que pertence com exclusividade a ele, porque ele quis que nós proclamássemos as suas virtudes, dizendo ao mundo que ele nos chamou das trevas para a luz, dizendo ao mundo da transformação em Cristo que nos alcançou. Devemos viver, portanto, de modo exemplar, longe do pecado, na contramão desse mundo, porque nós precisamos dizer ao mundo que existe sim transformação de vida em Cristo Jesus. No versículo 11, a palavra do Senhor diz: vocês são peregrinos e forasteiros, estão de passagem por esse mundo. Portanto, não amem esse mundo como se vocês fossem dele, ou como se vocês tivessem que constituir aqui morada eterna. Não. Abram mão das paixões da carne que são comuns nesse mundo. Versículo 12, nesse mundo mantenham um procedimento exemplar entre os gentios, porque eles acusarão vocês, vocês ainda são uma minoria. Pedro, quando escreve isso aqui, a igreja de Jesus, sabia que aquela minoria precisava dar um excelente testemunho de transformação de vidas. Os cristãos eram acusados por judeus e por romanos
dos maiores absurdos naqueles dias, acusados de serem canibais, porque os cristãos diziam que comiam o corpo e bebiam o sangue de Jesus. Não entendiam o símbolo da ceia do Senhor. Os cristãos eram acusados de incestuosos, porque se chamavam de irmãos e diziam: irmão casa com irmão, pai casa com irmão, filha casa com o seu pai. E essas acusações eram feitas. O apóstolo Pedro diz, naquilo que eles falam mal de vós: ao perceberem a vida nova que há em vocês, eles darão glória a Deus. Deus nos chama a chamarmos os homens ao conhecimento da verdade, levando-os ao entendimento do plano de salvação. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, a fim de proclamarmos àqueles que estão em trevas quão maravilhosa é a vida na luz. Onde queremos chegar com tudo isso? Se somos o que somos e temos essa missão, nós temos o privilégio de ter a aprovação de Deus, que é a razão maior da nossa existência. No meu entendimento, o maior alvo da vida cristã é dar glória a Deus. Quando muitos dizem que o maior alvo da igreja é pregar o evangelho, eu digo que o maior alvo é glorificar a Deus. Quando eu prego o evangelho, eu estou glorificando a Deus. O maior alvo da igreja, dizem alguns, é o cuidado mútuo entre os crentes. Eu digo que o maior alvo da igreja é glorificar a Deus. Porque quando os crentes cuidam-se mutuamente, eles dão toda a glória a Deus que os chamou, que os transformou, em igreja. Nós queremos ser aprovados por Deus. Essa é a maior razão da nossa existência. Ele é o nosso cabeça, nós olhamos para ele. Nós precisamos ouvi-lo e receber dele a palavra de aprovação. Toda a glória nós transferimos ao Senhor. 1 de Pedro 1, no versículo 15, nos diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Se ele é santo e ele habita em vocês, o santuário dele é cada um de vocês, então vivam de modo santo, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Durante o tempo em que vocês estão nesse mundo, portem-se com temor a Deus, honrando o nome do Senhor, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, daquele modo de vida fútil que aqueles que não conheceram a Cristo levavam, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Você precisa ser aprovado por Deus em sua casa, onde você está agora, durante esse tempo em que evitamos o contato com a sociedade do modo geral. Você precisa honrar a Deus na internet. Muito cuidado com aquilo que você posta. Muito cuidado com os comentários que você faz, com os atos de soberba, com os atos de orgulho, de desprezo ao outro, de desprezo às autoridades também. Aliás, acerca das autoridades, na sequência, 1 de Pedro 2, a partir do versículo 13, nos diz que devemos nos sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Não precisamos concordar com tudo, mas devemos respeitar aqueles que estão sobre nós. Muito cuidado com o testemunho que você dá, porque queremos transformar vidas pelo poder do Evangelho. Queremos alcançar vidas, queremos influenciar vidas. E na eternidade, então, poderemos nos alegrar com tudo aquilo que alcançamos. A palavra de Deus diz que um dia, aqueles que foram por nós alcançados, versículo 12, glorificarão a Deus. Naquele dia final, chamado de dia da visitação, o dia em que o Senhor visitará com o seu juízo toda a carne. A palavra do Senhor, no versículo 10, diz: vocês antes não eram esse povo, mas agora vocês são esse povo. Vocês não tinham conhecido a misericórdia de Deus, mas Deus amou vocês
Ele tanto nos amou que, quando ainda éramos pecadores, Jesus Cristo por nós morreu. Portanto, somos o povo de Deus. Temos uma missão a cumprir e queremos ser aprovados ao cumprir essa missão, aprovados pelo Senhor. Nós somos Laós, povo de Deus. Não somos um clube de serviços. Por isso a igreja prossegue marchando em meio às lutas e às batalhas desse tempo. Não somos um partido político. Por isso a mensagem da igreja não caduca. A mensagem da igreja não se torna ultrapassada. Personalidades políticas e partidos políticos são flagrados em erros, em políticas equivocadas. A igreja não é um partido político. Por isso, a igreja continua fazendo sentido depois de 2000 anos do seu estabelecimento pelo Senhor em Jerusalém. A igreja não é uma associação filantrópica. Nós devemos amar o outro e, num contexto como esse, de grande dificuldade econômica para o país, devemos nos colocar à disposição do Senhor para socorrer necessitados, para abençoar vidas. Mas nós somos mais que uma associação filantrópica. Algumas associações filantrópicas já deixaram de existir. Nós somos o mais excelente organismo deste mundo. Nós representamos os interesses do próprio Deus. Portanto, sejamos cônscios da nossa missão, rejeitando os desvios da rota que Deus programou para nós. Nós somos a igreja de Deus, o povo do Senhor. Mesmo que não possamos nos reunir naquele local de reuniões que a igreja possui, nós estamos unidos em Cristo, marchando, dando testemunho, influenciando vidas e, acima de tudo, glorificando a Deus, nos relacionando com Ele diariamente. Que privilégio ser igreja. Vamos orar ao Senhor pela igreja dele. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Ó Deus amado, nós te louvamos por tua vontade maravilhosa, por tua vontade soberana, por teu plano de amor. O Senhor tanto nos amou, que nos transformou, fazendo-nos povo teu, propriedade tua, eleitos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sem merecer, nós alcançamos tão grande privilégio. Ó Deus, precisamos que o Senhor nos sustente. Nós somos o teu povo e sem a boa mão do Senhor a nos dirigir e o Espírito do Senhor a nos amparar, nós não prosseguiremos de modo fiel e feliz no cumprimento de nossa missão. Sustenta-nos como igreja. Sustenta a tua igreja em toda a terra, as igrejas locais, a primeira igreja batista em Divinópolis, na sede e em suas congregações, para que sempre nos alegremos com aquilo que somos, igreja do Senhor. Continuemos cumprindo a nossa missão nesses dias de isolamento social e aguardemos com alegria a aprovação do Senhor. Nós estamos certos que o Senhor, como sempre tem nos ajudado, continua nos ajudando nesses dias. Oramos gratos pela tua igreja, da qual fazemos parte, o teu corpo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, fiquem em casa. Alguns irmãos não podem, porque estão envolvidos com alguns serviços essenciais à preservação da vida, mas aqueles que podem devem ficar em casa. Os dados que acessei no dia de ontem, pela manhã, no sábado, do Ministério da Saúde davam conta de 3.417 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 92 mortes, 92 vidas preciosas perdidas já no Brasil. Em Divinópolis, já tínhamos ontem 6 casos confirmados. Estou aguardando ainda os dados do dia de hoje, domingo. Mas graças a Deus, porque temos recursos dados pelo Senhor aparecendo. Primeiro do governo, a partir daquilo que como nação nós temos reservado para momentos como esse. Pessoas que estão no trabalho informal, autônomos que não têm como ter acesso a um salário. Serão socorridos inicialmente por 3 meses com o valor inicial de R$600, podendo chegar a R$1.200 a partir da configuração de cada família. E a igreja também tem procurado auxiliar, nós não deixamos de auxiliar aqueles irmãos que têm necessitado de socorro.
Continuaremos também unidos por meio das transmissões que são feitas. Após avaliar tudo o que temos à disposição, nós, os ministros, que existimos para servir os irmãos, decidimos por manter aquilo que tem sido feito desde a semana passada. Pela manhã, logo cedo, via WhatsApp, você recebe a meditação diária do Manancial. À tarde, você recebe uma pastoral que chamamos de Pastorais em Meio à Crise. Cada dia, um ministro gravando um áudio com um texto para a sua edificação. Para a noite, temos algumas sessões. Na segunda-feira, esse vídeo não será produzido, porque é o dia em que precisaremos repousar do nosso trabalho, e o nosso trabalho continua a cada dia na administração da igreja, no contato com os irmãos, na produção de conteúdo bíblico, nos longos tempos de oração que temos tido. Temos uma outra exceção que é no sábado. Todo sábado, o encontro é com a juventude, às 19h30. Lives também com os nossos ministros poderão ocorrer a qualquer momento. Todo domingo, pela manhã, às 9h30, temos um conteúdo para as crianças sendo disponibilizado. Às 10 horas, uma aula da escola bíblica tratando da doutrina da salvação. Em seguida, esse culto, às 10h30. À noite, às 19h30, queremos também fornecer a você a transmissão de um culto. Se você precisa falar com a secretária da nossa igreja de segunda a sexta-feira, utilize-se do número do WhatsApp da nossa igreja. Você tem esse anuário em sua casa. Então aqui você tem as informações essenciais da vida da igreja. O nosso número de WhatsApp é 37 98808 3800. Você pode continuar dedicando os seus bens por meio de transferência bancária. Qualquer dúvida, fale com a secretária ou com o nosso tesoureiro, o diácono Miqueias Gomes. Deus abençoe a todos e vamos juntos prosseguir cumprindo a nossa missão. Nós somos o povo do Senhor, a igreja de Deus. Que privilégio! Por isso damos glória a Deus. Amém.